Olá, eu sou o professor Wallace, sou professor de matemática aqui no Elizabeth de Paula. O assunto que nós vamos conversar hoje será sobre geometria, um dos temas da matemática, e mais específico sobre circunferência. Então, existe uma diferença entre círculo e circunferência, ok? Muitos confundem. Então, caso você veja uma dessas duas palavras no enunciado de algum problema, saiba agora a diferença. Quando a gente fala de circunferência, de acordo com o desenho que está na tela de vocês, é o tracejado, a linha curva, né, que está em amarelo. Então, todos os pontos aí que formou essa linha amarela é chamado, então, de circunferência. Tá? Todos eles possuem a mesma distância do ponto central. Esse ponto central também está em amarelo na figura que é apresentada na tela de vocês. Tá? Quando usamos a palavra círculo, refere-se a todos os pontos que estão dentro dessa circunferência, que na tela de vocês está representado na cor verde. Então, tudo que está em verde é o círculo e tudo que está em amarelo é a circunferência. Próximo slide. Na circunferência, nós temos alguns elementos que é de extrema importância para você, principalmente quando você precisa interpretar o enunciado de algum problema. Por exemplo, corda. Quando você lê essa palavra corda, né, no livro de matemática, ele não refere, né, naquela corda do dia a dia, para puxar um carro, coisa do tipo. Corda na geometria é qualquer linha, né, qualquer segmento de reta que passa pelas extremidades da sua circunferência, né, ou seja, está dentro do seu círculo. Nós temos aí dois exemplos em azul, né? Esses dois segmentos de reta seriam corda. Lembrando que ela pode estar na diagonal, na horizontal, na vertical, passando por qualquer lugar dentro do seu círculo, limitado aí pela circunferência. Próximo slide. Diâmetro também é uma corda, mas diâmetro não é qualquer corda. Para ser diâmetro, essa corda tem que passar pelo centro da circunferência. Lembrando que o centro é esse ponto amarelo que aparece na tela de vocês, tá? Então, esse segmento de reta vermelho representa o diâmetro. Da mesma forma, o diâmetro ele pode ser na horizontal, na vertical, na diagonal, tá? Desde que passe pelo centro da circunferência. Passando pelo centro, essa corda recebe agora o nome de diâmetro. Próximo slide. Metade do diâmetro na geometria é chamado de raio. Então não é aquele raio, né, quando está chovendo, começa a relampear, né, é diferente. Quando você encontra essa palavra no livro de matemática, ou num problema de matemática, está falando da metade do diâmetro. Lembrando que para calcular a metade de qualquer número, basta dividir por 2. Próximo slide. Como está na tela, o raio nada mais é do que a metade do diâmetro. Portanto, o diâmetro ele é o dobro do raio. Do mesmo modo, para achar o dobro de qualquer número, basta multiplicar por 2. E aí nós temos aí à esquerda da tela, diâmetro igual 2 vezes o raio. Se você tem o valor do raio e quer descobrir o seu diâmetro, basta multiplicar por 2. E se você tem o seu diâmetro e quer descobrir o raio, basta dividir o comprimento do diâmetro por 2. Ok? Eu trouxe alguns campos e eu quero demonstrar um outro número muito importante que é calculado a partir de duas informações dentro da circunferência, que é a divisão, né, o quociente é o resultado de uma divisão, o resultado da divisão do comprimento dessa circunferência por seu diâmetro, ok? Então, existem dois modos que você pode estar fazendo essa medida na sua casa, conferindo utilizando um barbante, tá? Você pode contornar o seu cano, ou qualquer outro objeto redondo que você encontrar por aí, e a partir dessa informação você colocar em uma régua. Tá? Aqui eu não tenho régua, mas eu estou com uma fita métrica também, em unidade de centímetro, e podemos medir por aqui. Ou se você tiver uma fita métrica, você já pode ser mais prático, utilizando a própria fita métrica, contornando. E o nosso comprimento aqui é de 32 centímetros, ok? O diâmetro, lembrando que o diâmetro é qualquer medida nas extremidades da circunferência desde que passe pelo centro, o nosso diâmetro é de aproximadamente 10,1 centímetros, ok? 32 centímetros de comprimento e 10,1 centímetros de diâmetro.
Fazendo essa divisão, né, lembrando que o resultado de uma divisão é chamado de quociente, isso é muito importante, escreva isso no caderno de vocês, tá bom? Fazendo essa divisão, vocês vão encontrar um número 3, vamos chamar de 3,16, embora ele apresenta vários outros algarismos à direita da vírgula, após a vírgula, né? Então tá aí a foto da nossa calculadora provando que o que eu estou falando. Confere aí com o resultado que está na tela de vocês, tá? Bom, se nós fizéssemos com todos os canos, é lógico que eu já fiz, já trouxe essa tabela pronta para vocês, que está agora nesse slide na tela de vocês, vocês conseguem observar que todos eles estão próximo de 3,15, tá? Alguns passou um pouquinho mais, outros pouca coisa menos, mas todos estão próximos aí de 3,15, ok? Nós não temos um resultado aproximado, porque os instrumentos que nós usamos para medir não são instrumentos de precisão, tá? Então, o profissional aí da engenharia, o profissional da mecânica, né? Pessoas que trabalham aí na área industrial utilizam outros equipamentos, como o paquímetro, né? E diversos outros que possuem uma precisão maior, e quanto mais preciso é dado o comprimento e é dado o diâmetro, mais próximo a gente chega de um número, que está agora nesse próximo slide, que é o número π, né? Repara que esse número π, ele apresenta diversos algarismos após a vírgula, tá? E ele não tem uma sequência, ou seja, não é periódico, tá? Portanto, a gente não consegue escrever esse número novamente em forma de uma fração, né, representada por dois números inteiros, né? O numerador e o denominador sendo um número inteiro, como a gente já aprendeu nos anos anteriores, ok? E esse tipo de número, ele não pertence àquele conjunto chamado de números racionais, tá? Porque eu não consigo transformar ele novamente em fração. É o que acontece aí também com a raiz de 2, eu não consigo transformar o resultado da raiz quadrada de 2 em uma fração. E a gente está num novo conjunto numérico chamado de números irracionais, tá? Então o número π, ele pertence ao conjunto de números numéricos chamado de números irracionais. E para que eu uso o número π? No próximo slide, agora, nós conseguimos descobrir o seguinte, que o comprimento nada mais é do que a multiplicação do número π pelo diâmetro. Tá? Lembrando que o comprimento dividido pelo diâmetro tem o π, através de uma equação que vocês também já aprenderam nos anos anteriores, né? É interessante também estar fazendo essa revisão em casa. Lembrando que qualquer dúvida também você pode estar me procurando aí pelas redes sociais, que estou disposto a te ajudar. Tá? Então, se comprimento dividido pelo diâmetro é igual ao número π, o diâmetro vezes o π, eu tenho o comprimento, ok? Uma informação muito importante aí na tela. Quando a gente fala de aro, né, por exemplo, o carro do pai de vocês, o meu pai tem um carro de aro 13, o meu tio tem um carro de aro 14, né? O que significa essa palavra aro? Aro nada mais é do que o diâmetro da roda do carro do pai de vocês. Essa parte interna da roda, essa parte interna do pneu é chamado de aro. Então, quanto maior o aro, maior esse diâmetro. Lembrando que essa medida não é dada em centímetro, tá? Por motivo cultural, é algo que a gente pode também estar conversando em outra videoaula. Por motivo cultural, é dado em polegadas, ok? Então, se o meu carro é de aro 13, significa que a roda do meu carro possui aí de diâmetro 13 polegadas. Se a roda da minha bicicleta é aro 26, significa então que o diâmetro dessa roda, né, a parte interna aí do pneu, vai ter então 23 ou 26 polegadas de acordo com o aro, ok? Qual é a importância disso? A importância do tamanho do aro é o quanto esse carro vai deslocar com uma volta completa dessa roda, tá? Lembrando que existe a diferença aí no pneu de vocês de aro, que é a parte interna, né? A roda do carro do pai de vocês, dada em polegada, com perfil. Perfil é esse valor somado com a altura do seu pneu, ok? Então, se o pneu for um pouquinho mais baixo, o seu perfil vai ter um número um pouco menor. Se for maior, esse perfil vai ter um número um pouquinho maior. E essa informação que o pai de vocês e vocês já devem ter usado aí, muitas vezes aí, quando vai falar do pneu da bicicleta ou pneu do próprio carro, ok? E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou pedir, corta a imagem para mim. Eu vou demonstrar para vocês isso através desse objeto, dessa bicicleta. Observe o seguinte, quando a gente fala do pneu da bicicleta,
pode comparar essa informação com a circunferência. Então eu posso ilustrar uma circunferência sendo só a parte do pneu da bicicleta. A parte interna da roda, que para vocês está aparecendo em azul, representa o que? O círculo, tá? O parafuso dessa roda representa o centro dessa circunferência. Repare que sempre que você for medir a distância entre o pneu e o parafuso, sempre você terá a mesma medida, ok? E eu vou demonstrar como esse cálculo é preciso, né? Na verdade não é tão preciso porque a gente não consegue utilizar o número π na sua íntegra. Então, se eu pegar a minha fita métrica, a minha régua, qualquer objeto para medir, passando pelo centro, vocês podem observar, eu tenho 13,4 centímetros, e esse é o meu diâmetro. Se eu multiplicar esse valor, né, 13,4 centímetros, pelo valor de π, e vamos aproximar o π por 3,14, nós teremos aí 42,8 centímetros, ok? 42,8 é o comprimento dessa circunferência, tá? É o tamanho do meu pneu se eu abrisse, esticasse esse pneu. Então, aqui confirmando o que eu estou falando, né? 42,1, né? Porque o nosso equipamento para medir não é tão preciso. Isso significa que a cada volta completa desse pneu, que possui 42,8 centímetros, eu vou ter, então, 42,8 centímetros de deslocamento. E eu estou demonstrando através dessa fita branca, né? Ela vai completar uma volta, e a distância entre uma fita isolante e outra, essa fita preta sobre a minha mesa, eu possuo aí 42 centímetros, que eu já fiz a marcação antes de iniciar essa aula. E completando uma volta exata com o pneu, eu vou ter exatamente aí 42,8. Ou seja, a minha bicicleta deslocou 42,8 centímetros com o movimento de uma volta completa da roda, ok? Pessoal, esse é o assunto dessa semana, tá? Quero parabenizar vocês por estar acompanhando as nossas aulas. Ótimos estudos e até a próxima semana.